Essa incerteza global, na verdade, que tem aumentado, né, ela vem por várias frentes. Uma das frentes é exatamente a guerra da Ucrânia, né, em que você tem a persistência, que ela já completou agora 6 meses, as sanções impostas continuam a ter efeito na economia da Europa e do resto do mundo, né? Então isso é um fator de incerteza. A forma como a China lida com a pandemia, né, ela causa restrições ao pleno funcionamento da economia chinesa. E quando a economia chinesa tem restrições, ela propaga essas dificuldades para as cadeias globais de produção e de valor, né? Além disso, a economia chinesa ela está enfrentando um problema no mercado imobiliário que já vem desde o final do ano passado e que aparentemente cada mês se apresenta mais dramático. E o governo agora vai colocar alguns outros bilhões de dólares em empréstimo para as empresas para tentar resolver a questão. Mas a verdade também é que aquele ritmo forte de crescimento que a China sempre apresentou está em queda, né? Está em declínio. E isso aqui causa dificuldades variadas. Um exemplo da combinação dessa guerra da Ucrânia e das dificuldades da China é que no último trimestre nós perdemos exportações de petróleo para a China que substituiu com petróleo russo. E esse petróleo russo pago em yuan. Ou seja, apesar dos Estados Unidos estar retirando os QEs, né, o Japão e a China ainda estão fazendo compra de títulos e expansão monetária. Esse desequilíbrio também, eles vão consolidando as pressões inflacionárias, né? E de tal ordem que os preços elevados eles têm um ritmo e um grau de disseminação que a gente não via desde a década de 70 na disseminação. E a altura da inflação, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, é desde há 40 anos atrás, né? Outra coisa é a política monetária. É uma dúvida quanto tempo a política monetária na Europa e nos Estados Unidos precisará ficar apertada, por quanto tempo, né? E qual seria o impacto desse aperto monetário no nível da atividade. E aqui a gente entendendo a política monetária, o aperto monetário como sendo uma normalização da compra de títulos, quer dizer, você não compra mais títulos e deixa o mercado ir se acomodando com os títulos que são vencidos e não renovados. E, ao mesmo tempo, você está elevando a taxa de juros. Uma questão que deveria ser objeto de reflexão é a falta de sincronia entre os bancos centrais principais. Então, os Estados Unidos está um pouco mais avançado na questão da elevação dos juros, a Europa está defasada em relação aos Estados Unidos, o Japão não está pensando nisso e a China também não. Então, a liquidez global ela continua, a gente não tem certeza qual será esse impacto. Mas uma coisa é certa, quando a China está emitindo yuan para pagar petróleo russo, essa emissão de moeda é um aumento de liquidez que, na verdade, acaba sendo inflacionário para os países ocidentais, porque ela muda a oferta e a demanda dos produtos com moedas que não são moedas tradicionais, né? Então isso aqui é uma coisa que a gente precisa fazer uma reflexão. Como a incerteza ela tem uma característica de imobilizar, né? As pessoas ficam, diante da incerteza, as pessoas param, né? Elas se imobilizam.
a gente já começa a ver também essa incerteza afetar o crescimento global. Nós, na última reunião, mostramos que o relatório de abril previa um crescimento da economia global desse ano de 3,3%. O relatório de julho já caía para 2,8%. E provavelmente o próximo relatório do Banco Mundial sobre o crescimento da economia vai mostrar uma expectativa ainda menor de crescimento. Além disso, quer dizer, além de você estar diminuindo globalmente, a perspectiva de recessão ela é cada vez mais provável que ocorra em algumas economias, em várias delas. A mais próxima da gente enxergar é a própria Europa, que eu acho que vai entrar em recessão antes dos Estados Unidos. Esse mês de julho, o preço ao produtor na Alemanha, por exemplo, na média subiu quase 30%. Então, a Alemanha está começando a ter mais problemas e mais de forma concentrada. E na Europa, muita parte desse problema vem do elevado custo da energia, principalmente no caso de gás. Né? Então, quando há uma elevação drástica da energia, o efeito concreto desse aumento do preço da energia é um empobrecimento. Então, a Europa ela se empobreceu, assim como outros países em que o choque de energia foi mais sentido. E esse empobrecimento, né, ele acaba, a inflação e o empobrecimento, porque você está gastando muito mais para manter a sua casa aquecida na Europa, por exemplo, e nós nem estamos no inverno, o inverno vem logo à frente, né? O que acontece? Nós já começamos a medir, já no final do segundo semestre, os organismos internacionais já tinham verificado nos países desenvolvidos perda de ritmo da economia e deterioração da expectativa dos produtores, principalmente para a indústria. Né? Então, isso é uma parte dessa reflexão sobre a incerteza. E os discursos que há 3, 4 meses atrás, 5 meses atrás, eram de uma inflação transitória, né? Ela foi trocada por uma preocupação. Né? Então, o Banco Central Europeu diz que a era da inflação em juro baixo acabou, né? E acabou após esse choque inflacionário. Hoje, o presidente Macron da França fez uma declaração dizendo que a era da abundância, que foi o que a gente viveu esses últimos 30 anos, que essa era de abundância havia se encerrado. O Fed, ele aumentou, ele acelerou o ritmo de aumento dos juros para combater a inflação, e aquela ideia de você ter um combate ao processo inflacionário sem dor, né? Um processo com anestesia, não existe. Vai acabar, esse processo vai envolver dor. Né? Agora, pela primeira vez, ele percebe que a inflação nos Estados Unidos não é oriunda somente de uma demanda sem capacidade de oferta existente nos Estados Unidos. Né? É que também os preços internacionais subiram. E subiram na moeda de referência, que é o dólar. Então, quer dizer, ele agora começa a dizer, pior dor viria se a gente não enfrentasse essa alta de inflação e permitir que ela se torne persistente. E aqui já tem um ponto de dúvida, porque nós vamos ver, a gente abriu um pouco a inflação americana para fazer um comentário, e, na verdade, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, não há a percepção dos reflexos que são decorrentes de um impacto de primeira onda sobre o impacto de segunda onda, ou também aqui conhecido como aquela inflação inercial. Né? Aqui na América Latina,
está acontecendo um fenômeno que é o contrário do que está acontecendo no resto do mundo. O que está acontecendo aqui é que a atividade econômica, que no começo do ano, por exemplo, a gente imaginava que a economia brasileira fosse crescer 0,5%, os dados que estão aparecendo estão surpreendendo para cima, né? E aqui provavelmente a gente fecha o ano com crescimento entre 1,8% e 2%. Agora, como eu, ao mesmo tempo, eu estou, apesar de estar fazendo o ciclo de aumento de juros, eu estou tomando outras medidas que são expansionistas, que nós vamos ver à frente. Então, o ambiente, nós vamos perceber que certas medidas vão trazer a inflação para baixo, principalmente julho e agosto, mas quando a gente abre os dados da inflação, nós vamos perceber que isto é temporário e vai ter um certo reflexo lá na frente. Essa melhora de atividade que a gente viu aqui, que a gente tem visto na América Latina, ela é transitória. Ela foi apoiada pela abertura da economia, foi apoiada pelo alto preço dos produtos de exportação, principalmente no Brasil, no caso da Argentina, com trigo, apesar da Argentina estar vivendo uma inflação de 70% ao ano, né? O uso da poupança acumulada durante a pandemia e também mais estímulos fiscais. Então, esse conjunto tornou essa recuperação nesse ano mais significativa. E se nós olharmos dentro da inflação o setor de serviço, que vinha se recuperando lentamente, ele começou a acelerar a sua recuperação e tem elevado os preços de forma mais significativa. Então, as perspectivas futuras, né, elas são negativas quando comparadas com o que a gente está vendo agora. Principalmente aqui no Brasil, nós estamos vendo um declínio da taxa de inflação com a alta do crescimento econômico. Então, numa primeira impressão, esse é um cenário muito bom. Mas, se a gente projetar isso para o futuro, aí não será tão bom. Acho que foi na segunda semana de agosto, o Rubini ele publicou um texto. O nome do artigo é Da Grande Moderação à Grande Estagflação. E eu acho que seria muito interessante a leitura desse texto, porque é uma reflexão sobre o momento que o mundo está vivendo agora. E não é muito longo, é um texto de meia dúzia de páginas, mas é muito interessante. Ele chama a Grande Moderação o período que vai do fim da Guerra Fria até 2008, né, com a crise, e a grande estagflação é essa que vivemos, que foi sendo preparada a partir da crise de 2008. Aí ele cita vários fatores como, por exemplo, a questão demográfica, o envelhecimento da população, a questão dos ganhos de produtividade, da incorporação maciça de recursos humanos na China no período de crescimento. Então, todos aqueles grandes fatores que mantiveram a inflação e os juros no chão durante praticamente 30 e tantos anos. Então, eu sugiro que isso é uma leitura que a gente sugere ao pessoal a fazer. Bom, esse gráfico apresenta exatamente essa desaceleração do crescimento econômico. Esse dado é de agosto, é o dado mais recente, e ele trabalha com dois indicadores, o que a gente chama de barômetro coincidente, que é o que está vivendo agora, o que os agentes econômicos estão vivendo agora, e aquilo que eles antecedente, aquilo que eles esperam viver, como é que eles estão enxergando o futuro, né? E aqui a gente percebe que o dado de agosto do coincidente, em relação ao que estava em fevereiro, ele teve uma das quedas mais aceleradas da série histórica, não? Ele perdeu 20 pontos e está no nível muito baixo, com 88,9 pontos. Mas o antecedente, ele caiu ainda mais. Ele bateu
82,5 pontos. Para se ter uma noção, essa percepção dos agentes econômicos sobre o futuro da economia só esteve tão baixo assim na crise de 2008 e naquela paralisação, lockdown que houve na pandemia. Então, isso aqui é um sinal dessa desaceleração e que está ocorrendo de uma maneira até mais rápida do que esperada, né? A inflação nos Estados Unidos, aqui tem um fato curioso, né? No último dado de julho, o CPI pleno ele veio com 0. E o núcleo ele veio com 0,3%. A gente percebe que a inflação ainda está elevada, né? Aqui, a princípio, poderia haver uma ideia de que esse 0 de CPI em julho fosse o começo do equilíbrio da situação e, eventualmente, até uma provável queda da inflação mais forte para o resto dos próximos meses. Mas quando a gente abre a inflação, aqui no Brasil, então, o IPCA teve deflação em julho e deve repetir em agosto. Nos Estados Unidos, o CPI foi 0, mas o núcleo subiu 0,3. Quando a gente vai olhar o motivo pelo qual houve essa estagnação da inflação nos Estados Unidos, foi por conta da energia, as medidas que o governo americano tomou com relação à energia. Mas quando a gente olha energia, ou seja, óleo combustível e gasolina, né? Quando a gente olha a alta do preço da comida nos Estados Unidos em julho, ela foi de 1,10%, né? E ela já acumula 11% em 12 meses. E se a gente pegar a comida em casa, ela já está com uma alta em 12 meses de 13,10%. Outro fator que puxou a inflação para baixo foi a queda do preço do gás encanado. Mas, se a gente olhar os outros elementos, eles continuam a puxar a inflação para cima, né? Então, aqui no Brasil, quando a gente olha para o IPCA, basicamente o IPCA teve essa deflação principalmente por causa da mudança dos impostos estaduais e federais no preço da gasolina, no término da bandeira tarifária vermelha, que agora está sem bandeira tarifária na eletricidade, mais alimentos e serviços e ainda estão com forte elevação. Essa questão do combustível, ela é transitória, porque quando chegar o ano que vem, essas modificações de tributo que foram adotadas, não há garantia de que elas serão mantidas, né? Então, a gente fica satisfeito de estar havendo um retrocesso na inflação aqui e também aconteceu nos Estados Unidos, mas o motivo por essa retração é um motivo pontual, ele está num determinado componente muito pesado no cálculo da inflação, tanto aqui quanto lá. Mas os outros setores, eles estão em pleno, digamos assim, estão em plena colheita de taxas de inflação mais elevadas. Então, o primeiro bloco era essa reflexão, quer dizer, nós temos um mundo que desacelera, nós temos desajustes de oferta e demanda e inflação elevada que permanece. Alguns países são beneficiados com essa alta de preços, como é o caso do Brasil. Outros países são profundamente prejudicados, como é o caso, por exemplo, da China, por causa do custo do petróleo, e da Europa por causa do preço do petróleo e do gás.